Olá! Espero que estejam bem e que tenham vivenciado bastante a carta do diabo, né? Que assim como a carta da morte, precisam ser bem vivenciadas para a gente tornar esses dois arquétipos em nossos aliados, né? Em nossos amigos. Então, espero que a vivência tenha sido produtiva. E hoje continua aí o perrengue do louco. Mais um desafio complicado, apocalíptico para o louco. A gente vai estudar então a torre, que no tarô de Marsella vem como La Maison Dieu, a casa de Deus. Segundo Alejandro Jodorowsky, no livro Caminho do Tarô, e ele é considerado um papa quando o assunto é tarô, ele entende que, até pela coloração desses tijolos aqui, a cor de carne, né? Como a torre sendo o nosso próprio corpo que abriga a divindade, né? Isso teria muita lógica, até porque a gente, no viés que a gente está dando, né? Desde do início do nosso estudo, a questão do divino seria o self, né? Então, o movimento sempre interno do relegere ao invés do religare, e aí fica bem apropriada essa interpretação dele, a gente pode fazer valer. É o porquê que no tarô de Marsella o nome da carta é a Casa de Deus. E no tarô mitológico é a torre. E sempre ratificando, né, que o tarô mitológico sempre vem associado com uma divindade da mitologia grega. Então, a torre no tarô mitológico é representada por Poseidon, que é o deus das águas, né? E aí ele aparece aqui com um tridente e tal, destruindo uma torre. Vamos conhecer a torre, então? Simbora! Para aclimatar, como de praxe, vamos ver aqui uma poesia com o título de A Torre, de Zildo Galo. Com o brilho da mente astuta, ergui o mais sólido de todos os castelos, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. E no ponto mais alto, do mais alto, suspendi a inexpugnável torre, de onde, orgulhoso, comando os batalhões. Nada de baixo pode atingir-me. E lá fora estão todos os outros. E cá, no mais dentro de dentro, estou eu. Bem protegido pelo jogo das guerras mentais, que me defende de tudo aquilo que não quero e nem desejo ver. Isto posto, chega-me uma dura verdade. Nesse mundo, nada é inabalável. E, inevitavelmente, tudo se move. Ao bem da minha verdade, eu tenho que me dizer: a minha fortaleza tem a imaginária solidez dos castelos erguidos com lâminas de baralho. Em verdade, também tenho que me dizer: o meu castelo foi engendrado para ruir, para que eu experimente o desapego em liberdade, da liberdade de viver a vida longe dos muros que separam o meu quintal imaginado do mundo verdadeiro que lá fora
viceja. Então, só para lembrar, o nosso querido louco, que somos nós, em sua jornada, ele se depara aí com os desafios apocalípticos, né? Então, ele já vivenciou aí o enforcado, espero que tenha vivenciado na luz, vivenciou a morte, vivenciou o diabo e agora ele se depara com a torre e um aprendizado, né, na base do desafio o aguarda. No tarô, tudo é simbólico, né? Tanto na carta do tarô de Marsella quanto na carta do tarô mitológico, está associado aí que um raio cai em cima dessa torre. Então, simbolicamente, é preciso que haja um evento externo para derrubar essa torre. Então, aí, a gente já pode fazer uma diferença em relação à morte. Né? A morte é certa, não tem como evitar. E a torre não não há um determinismo para que a torre caia. Né? Para que a torre caia, para que ela seja destruída, é necessário que alguma coisa externa faça o trabalho. Né? E aí a simbologia utilizada é que um raio cai sobre essa torre. Peguei essa imagem aqui, muito bonita, né? Um raio na estátua do Cristo Redentor, no Corcovado. Então, a carta da torre, ela traz consigo a questão da destruição. Tipo terra arrasada. Tipo hecatombe, apocalipse, não sobra nada, destruição mesmo. Acabou. Caiu a torre. E, assim como a morte, na sua luz, traz a questão do sombrio, né, da dor, a torre também. Né? Ela traz esse componente em seus aspectos de luz e sombra. O que vai diferenciar uma coisa da outra é como o louco, como nós, vamos vivenciar o evento. Né? Se a torre cair, o que a gente vai fazer depois que a torre cair? A gente vai vivenciar isso no aspecto luz ou no aspecto sombra? Essa é a questão. E aí, isso está ao nosso alcance. Né? Não quer demais lembrar que o fato é neutro. Né? E, na maioria das vezes, não está sob o nosso controle. O que está sob o nosso controle é a nossa reação ao fato. Né? E aí, aí depende da gente como que a gente vai reagir ao fato. E isso é fundamental, né? Para que a gente possa vivenciar esse arquétipo no seu aspecto de luz. Então, só para a gente lembrar aqui, tanto no tarô de Marsella, tanto no tarô mitológico, né? Aqui muito mais, porque aqui é um desenho, é uma coisa meia lúdica, né? Mas que a torre está mesmo sendo destruída, né? Por algum evento externo. No caso aqui, o deus Poseidon, e aqui, isso aqui, provavelmente um raio, né? E aí, caiu a torre. Caiu a torre,
e o cenário é esse, né? Cenário desolador, tipo assim, tragédia, né? Tipo assim, algo, o fim dos tempos, fim do mundo, né? E agora? Caiu a minha proteção, né? Onde eu me colocava de uma forma que, pelo menos aparentemente, eu me sentia protegido ali dentro. Meu lar, quer, né? Quer que eu valha. E aí caiu o raio, desabou. E a única coisa que resta são os escombros. E aí? O que fazer? Né? Tudo no tarô é simbólico. Né? Então, essa tragédia, ela é um símbolo das tragédias que a gente provavelmente já vivenciou na vida ou ainda vai vivenciar. Não, não, a gente não pode se iludir que a gente vai passar uma vida inteira sem enfrentar as provas, né? As expiações aí do planeta. E aí, diante dos escombros, é preciso tomar uma decisão de vivenciar a torre na luz ou na sombra. A gente vai ficar parado chorando, se lamentando, porque perdemos tudo, ou vamos, apesar da dor, da destruição, apesar da derrota, seguir adiante. Né? E essa escolha é nossa, é do louco. É apenas nossa. O que fazer depois que a torre caiu, depois que a terra foi arrasada? Porque aqui também cabe mais uma diferença entre a torre e a morte, porque muita gente confunde uma carta com a outra, né? A morte, ela é certa, né? A gente já apontou essa diferença, e a torre precisa de um evento externo, e a morte, ela é um processo, né? Que consta lá do luto, né? Então a gente tem que mergulhar no vazio da transformação e depois voltar, né? E renascer. É um processo que leva um tempo. A carta da torre, apesar do, da, de haver um tempo para se construir uma torre, ela fala do exato momento em que a torre cai. Né? De um momento único, pontual. Então, essa é uma outra diferença que existe entre a carta da torre e a carta da morte. Caiu aqui. Então, essa carta ela se refere simbolicamente a esse momento. A torre caiu. Pronto. E agora? O que eu faço? Fico aí chorando, me lamentando, ou, apesar da dor, apesar da destruição, seguir adiante com o que restou. E aí, uma das coisas que a gente precisa abrir mão nessas horas é do orgulho, né? Nessa hora, o orgulho é que vai falar alto. Né? Porque a torre é algo muito valioso, né? É o nosso projeto. Né? Dada a dimensão dessa catástrofe, o projeto era muito importante. Então, o que nos faz ficar apegado aos escombros, dentre vários fatores, o principal
É o orgulho. E aí a gente não quer abrir mão disso, né? E aí entra algo que também pode confundir com a morte, né? O apego. Só que, como eu já falei antes, muitas cartas trazem as mesmas características, porém por vias diferentes, né? Então, a morte é algo inevitável, né? Que faz parte da fisiologia da vida, e a torre pode cair ou não, e depende de como ela foi construída, depende do seu tamanho, depende né, da força que o raio, né, tinha quando bateu nela, enfim. Então, o orgulho aí vai falar muito alto quando a torre cai. Todo castelo tem torre, né? E aí, também extraindo, né, categorias aí para a gente conhecer esse arquétipo, né? Quando havia uma guerra, né, que tá os bonequinhos, né, invadindo com a catapulta e, né, o rei era levado para a torre do castelo, porque lá é o lugar mais seguro, né? E aí ele ficava lá, né? O pau comendo lá fora, às vezes entravam no castelo e era o último lugar que o inimigo entrava era na torre, né? Ali era a proteção máxima, né? Muitos soldados e o rei geralmente ficava lá na parte mais alta da torre. Mas o problema é que ele estava seguro lá dentro, mas ele não podia sair, né? Se ele saísse, aumentava a chance dele ser capturado ou morto. Então, aí a gente já traz a tônica principal dessa carta, que é a, a dualidade, né, a dialética entre a, a prisão e a liberdade. E aí? O que é mais importante? Ficar preso dentro da torre ou estar fora da torre e livre? Né? Castelos sempre têm as suas torres, né? E no caso de guerra, de invasão, o rei era levado para que fosse de mais difícil acesso e de preferência a mais alta, né? Trouxe aqui uma imagem de um castelo medieval, bonito, né? Quanta pedra, né? E a gente constrói as nossas torres assim, tijolo por tijolo, pedra por pedra, né? Então é muito valioso, né? E aí quando cai, é uma tragédia realmente, né? Outro castelo, muito bonito, né? Com a sua torre, com as suas torres, né? Isso aqui tem várias torres. Ó. Qual delas o rei seria levado num caso de guerra? Porque nós construímos na nossa vida muito mais do que uma torre. A gente constrói várias, né? E uma diferente da outra, uma com uma finalidade diferente da outra. E aí, a gente constrói nossas torres em cima de algumas certezas, né? De algumas supostas certezas. Né? Então, a gente constrói uma torre, por exemplo, em cima de convicções. Né? A questão é que nem sempre nossas convicções elas traduzem, no caso aqui, uma prova, né? Algo de concreto. E quantas torres são construídas
baseado em puras convicções sem embasamento teórico, né? E aí a gente traz para o campo da simbologia, seria uma torre com uma base fraca, né? Então, sem sustentação. Uma torre construída por convicções. A gente também constrói torres fundamentado em crenças e valores éticos, morais, que para nós falam uma verdade, né, que pode ser totalmente falsa, totalmente fantasiosa. Quantas torres são construídas em cima de nosso sistema de crenças e valores? Nosso sistema de crenças e valores é formado a partir das influências, né? A gente já viu isso, do aparato, né, hegemônico, da estrutura com a qual nossa sociedade funciona, e aí isso a nível de inconsciente, vai sendo formado, né? Pela religião, pela própria família e forças armadas, educação, tudo isso. E aí, em cima disso, a gente constrói torres também. E essas torres, elas também podem não ter bases fortes, ou podem ser muito rígidas, né? Estruturas muito rígidas tendem a quebrar, né? A ponte Rio-Niterói, por exemplo, ela balança. Se ela não balançasse, ela caía, quebrava, né? No primeiro ventinho ela quebrava. Então, quanto mais rígido, mais fácil de quebrar. E né, as torres criadas por crenças, elas tendem a inseridas, né, no material que vai ser usado na construção dessa torre, algo muito rígido, então, que cai com facilidade também. A gente constrói torres em cima de conceitos vulgares, que a gente chama do senso comum, né? O senso comum ele é formado por conceitos de quem não tem embasamento teórico. Essa palavra embasamento tem muita importância na questão da simbologia da torre. A torre precisa estar bem alicerçada para tentar resistir aos fatores externos e não cair, né? Então, o senso comum ele produz um conceito que é aceito pela maioria esmagadora da sociedade, mas que não tem base teórica, né? Que é formado por opiniões, hábitos, né? E aquilo vai sistematizando e formando um conceito quase que universal na sociedade, né? A grande maioria ela passa a usar aquilo como uma realidade, quando na realidade de real não tem nada, né? Porque não tem nenhum embasamento teórico e é vivido como se tivesse. E a gente constrói torres também em cima desses conceitos vulgares, que a gente jura de pé junto que aquilo é aquilo mesmo, e a gente está muito longe, né? Hoje, por exemplo, é muito comum, né? A gente vê aí na internet, né? Nos Facebooks e nos WhatsApps da vida, onde o achismo vale mais do que o conhecimento, né? As pessoas se consideram especialistas em tudo, né? Mas quem é da área, né, vai ver que aquilo é uma grande falácia, né? E aí a gente vai construindo torres também baseados nesses conceitos vulgares que a gente, às vezes, muitas das vezes,
faz parte, né, dessa maioria. Então, lá no módulo da introdução, eu frisei bem, porque sem teoria a gente não consegue se posicionar de uma forma firme, sólida, para daí sair para as ações, né? E exatamente o que o senso comum não faz, né? Não há posicionamento com embasamento teórico de nada. Todo mundo é médico, advogado, é veterinário, é biólogo, é químico, é engenheiro, todo mundo é tudo, né? E aí complica. E aí o conhecimento ele perde o seu valor, né? E aí a ignorância prevalece. A ignorância no sentido de ignorar, né? E é um problema hoje dos principais, né, que a gente enfrenta aí no aspecto social, da vida, né, da prática social vivenciada por cada um de nós. E aí a gente constrói as torres, né, também em profissões, carreiras, né? Eu vou fazer um curso que dá dinheiro ao invés de fazer um curso daquilo que eu gosto. Isso é muito comum, né? Então, a chance... A gente cria a torre e como é que a gente está lá dentro, né, dessa torre? Está confortável? Não está confortável? Então, é mais um aspecto. São vários motivos, né, que nos levam a construir torres durante a nossa vida. Vários motivos, né? Também, às vezes a gente constrói torre, porque na torre a gente já viu que a gente se sente seguro, né, porém preso, em relação a dinheiro, né? Quantas torres são construídas, né, com base na aquisição de posses, de patrimônio, né? Enfim. Tudo isso cabe uma reflexão, né? É que a gente está estudando a carta da torre, essa aí a gente já vai vivenciando à medida que vai extraindo, né? Vai conhecendo a carta, extraindo as categorias, né? As determinações. Por que as torres existem? Por que a gente constrói torres? Por que a gente abre mão da liberdade em prol de uma segurança que nem sempre é real? Tudo isso é comum na vida de cada um de nós. Quem nunca construiu uma torre? Quem nunca experimentou a destruição de uma delas? A gente constrói torres em cima de relações afetivas. A gente deposita a nossa vida, a nossa felicidade numa relação afetiva e constrói uma torre. Uma torre bem forte, bem rígida, bem alta, bem bonita, né? Todo mundo olha que torre linda, né? Essa é muito comum. A gente constrói torre para várias coisas, né? E aí cabe aqui essa reflexão. Convido vocês a essa reflexão. Quantas torres você construiu ao longo da sua vida? E quantas você ainda pretende construir? E baseado em quê, né? Fundamentado em que essa torre vai ser construída, né? Quais as referências, né? Quais os valores, qual a motivação disso, como você vai ficar lá dentro, né? Ela vai te trazer uma segurança real ou ela vai te trazer uma falsa segurança? Você vai trocar isso pela sua liberdade?
né? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer com a carta da torre. Existem vários tipos de tijolos para a gente construir a torre, né? 3 tipos de tijolos são bem conhecidos. O tijolo da perfeição, eu acho que é o mais conhecido deles todos, né? É a torre que a gente constrói com esse objetivo, né? De criar algo perfeito. Não só para a gente, mas para mostrar para as pessoas, né? Que torre bonita que eu tenho. Né? Então, no exemplo da relação afetiva, né? Quantas vezes a gente olha um casal na rua e fala assim, olha que casal perfeito, né? E aí vai olhar dentro da torre lá, as coisas às vezes são diferentes, mas as pessoas continuam lá dentro da torre, né? Então esse tijolo da perfeição ele é muito utilizado para construir torres. E muitas vezes, numa relação que é tudo isso mesmo, né? Mas que qualquer tipo de relação afetiva, ela pode acabar. A torre pode cair, né? De repente caiu a torre. E aí, como é que faz, né? É bem complicado, né? A minha torre que caiu foi construída aí, nesse viés, o tijolo da perfeição em cima de uma relação afetiva. Então, quem está falando aqui está falando por experiência própria, né? A torre caiu e foi construída com tijolos da perfeição. É muito comum. A gente usa o tijolo da perfeição não só para relações afetivas, né? A gente usa o tijolo da perfeição como se fosse assim uma luxúria, né? E assim, as cartas estão sempre agindo em rede, né? Então aí entra o diabo, entra, né? A gente tem essas energias psíquicas, elas interagem entre si no nosso psiquismo, né? Isso também eu sempre venho falando isso, que é importante a gente sempre considerar esse aspecto. Nunca um arquétipo está sozinho, está atuando sozinho no nosso psiquismo. É sempre associado. Né? Então, esse tipo de tijolo da perfeição, ele é utilizado para construir aquela torre, que é principalmente para mostrar para as pessoas que torre bonita que a gente tem. Né? Esse tijolo da perfeição também constrói coisas baseadas na questão do patrimônio, né? da formação do patrimônio. E quando cai a torre, né? Por exemplo, uma falência, né? numa empresa que vai de vento em popa, do nada quebrou. A torre caiu. E nessas horas só resta escombro, né? Só resta escombro, não resta mais nada. A gente fica sem chão, vazio total. E agora? O que eu faço? Muitas torres também são construídas com outro tipo de tijolo, que é o tijolo da mágoa. Né? As pessoas passam por algum tipo de experiência e lidam mal, pode ser em função da morte, por exemplo, né? E aí se encastelam dentro dessa mágoa, dessa tristeza. E ficam ali, não querem mais. Tipo, o louco não quer mais sair da torre, ele prefere a prisão do que arriscar. Né? Então,
Quantas torres são construídas com tijolo da mágoa? Muitas torres, né? E às vezes uma torre que quebra faz com que a gente construa outra. Por exemplo, uma torre construída com o tijolo da perfeição, numa relação afetiva, cai e a gente constrói outra em cima da mágoa, com tijolos da mágoa, e não quer mais aventurar, fica ali dentro, se lamentando, né? A vida inteira. Ao invés de ficar se lamentando nos escombros da torre que caiu, constrói uma outra para ficar chorando lá dentro. Na prática, não tem muita diferença, né? Está vivenciando na luz, na sombra, melhor dizendo. Então, além do tijolo da perfeição, o tijolo da mágoa é muito, 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 muito usado. Tem um outro tipo de tijolo que também é muito utilizado, né? Que é o tijolo da crença. Aí entra a questão da religião, sim, no seu aspecto do termo religare, né? A gente já não se volta para o nosso eu e se volta para o externo. E ali a gente cria um sistema de crenças e de valores totalmente fundamentado nesse viés da religiosidade, da espiritualidade, né? De algo que tá no externo. Aí entra muita metafísica, muita imaginação, muita, né? E obediência a dogmas, está escrito, né? Está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. E o pastor falou, o padre falou, ou a gente pode distorcer, né, certos conceitos, certas orientações, e constrói uma torre que também é complicada, né? Quantas torres construídas com tijolo da crença existem, né? E aí toda a torre pode cair, né? E quando cai, é aquele cenário da desolação total, da destruição. Porque a torre pode não cair. A gente pode passar a vida inteira sem passar por essa experiência da queda de uma torre. Quantas pessoas, né? Mas, assim, será que foi bom mesmo não ter caído nenhuma dessas torres? Né? A gente vai viver uma vida inteira achando que estava, né, que estava protegido, mas na realidade a gente passou a vida inteira numa prisão perpétua, né? Então, o louco, a questão da torre é uma carta bem complexa, né? Não é à toa que é considerada um dos desafios que ele sofre, né? Então, além do tijolo da perfeição, do tijolo da mágoa, ainda existe o tijolo da crença. Quantas torres dá para construir com esses três tipos de tijolos, né? Quantas torres? Quantas nós já não construímos? É. Quantas nós ainda iremos construir, baseado no nosso orgulho, na nossa falta de concepção teórica, falta da gente se libertar da ignorância vulgar, do senso comum, né? Da gente se libertar dos dogmas, né? Dos sistemas fechados, rígidos demais, né? Tudo isso é material para construir torres muito rígidas e altas. Quanto mais rígida, quanto mais alta, mais fácil de quebrar e maior é o tombo, né? Enfim,
E aí? Qual é o tipo de tijolo que você usa para construir a sua torre? Ou que você usou para construir, né? Sua torre pode já estar construída, pode estar sendo construída, ou pode vir a ser construída. Qual tijolo que você pretende usar? O da perfeição? O da mágoa? Ou o da crença? Que tipo de tijolo você vai usar? Ou já usou? E qual é a altura dessa torre que você construiu ou que ainda vai construir? É muito alta? A minha era muito alta. Eu olhava para aquela torre e falava assim: não tem torre mais bonita do que essa, mais segura do que essa. Não tem. Não existe torre, né, melhor do que essa. Quanta soberba, quanto orgulho. E aí o raio pegou em cheio. E não sobrou pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo. Os tijolos da perfeição não eram perfeitos. E aí, terra desolada, terra arrasada, apocalipse now. O que fazer, né? E aí, qual é a altura da sua torre? Se a sua torre caiu, ela era muito alta? Né? Quanto mais alta, mais fácil do raio pegar. A gente tem aqui o exemplo dos para-raios, né? Geralmente, eles são colocados principalmente em prédios muito altos, porque senão vai pegar no prédio, quanto mais quanto mais alta for a nossa torre, mais ela vai, ó, atrair raios, né? Mas a gente gosta de construir torre alta, não tem graça construir torre baixinha. Torre tem que ser uma torre, né? Uma senhora de uma torre. E aí os riscos vão aumentando, né? Dessa torre. Se cair, provocar uma tragédia, né? E aí uma relação com a carta da morte também, né? Quando uma torre cai, pode provocar a morte. Né? Quantos terremotos, né, provocam muitas mortes, também é uma simbologia que a gente pode utilizar. Essa aqui tem 830 metros, ó. Fica lá em Dubai. Burj Khalifa, o nome dela. Olha que torre bonita, ó. Que tal? Construir uma dessas será uma boa? Sei lá. Pensa direitinho. Se cair, ela pode não cair, mas se cair, olha só o tombo que é. É muito grande, né? Repara a diferença da altura para os prédios que são altos. Né? Olha aqui. Haja tijolo para fazer essa torre, né? Essa aqui é famosa, né? As Torres Gêmeas. Eu acho que a minha torre tinha essa cara aqui, de Torre Gêmea. Porque essa aqui ostenta mesmo, né? É dupla. É muito poder, né? A imagem que ela traz, né? De muito poder. Mas o raio caiu nela.
E não teve jeito. Destruição total. Terra arrasada. Não sobrou nada. Um monte de ferro contorcido, né? Os escombros. E muita morte. Muita desolação. E aí o que fazer, né? O símbolo do poder foi destruído assim. Quase que num ritmo de deboche, né? Muitas torres são destruídas assim. O que provoca a revolta quando o orgulho é muito forte. Né? É uma grande prova. É uma grande prova. Que traz muita maturidade. A gente pode dar saltos no processo de autoconhecimento e no processo de individuação. Né? Que é o que o louco precisa fazer para valer a pena a jornada dele. Então, eventos como esse, se bem aproveitados, né, como oportunidades nesse processo, faz com que o louco dê um salto, né, considerável nesse processo de individuação, né, nesse processo de tomada de consciência, onde o inconsciente vai sendo tomado pelo consciente. A gente sai de casa, olha para o céu, um céu desse tipo aí, né? Oferece algum tipo de risco para a gente, para a nossa torre? Nenhum risco. Né? A gente pode sair tranquilo, sem problema nenhum. Pode fazer compra, pode ir para feira, pode passear, não tem problema nenhum. Só que o céu pode não estar 100% limpo. Pode conter uma nuvenzinha, outra nuvem, né? E a gente vê aquela nuvem se formando, mas está tranquilo. Nossa torre é muito forte. O tijolo, tanto da perfeição, quanto da mágoa, quanto da crença, são tijolos que a gente acha que são muito fortes, né? Nosso sistema de crenças, totalmente vulgar na maioria das vezes, quando a gente acha que oferece uma boa sustentação, um bom alicerce, baseado no orgulho, enfim. A gente não vê a nossa torre ameaçada por esse tipo de céu. Mas esse céu aqui já é diferente do outro que não tem nuvem nenhuma, né? E aí o tempo começa a mudar. A gente está vendo que o tempo está mudando. A gente percebe que o tempo está mudando. Mas com a nossa torre, nunca vai acontecer nada. Um raio pode cair em outras torres. Na nossa não vai cair. Estou tranquilo, não vai cair. Né? Aí o tempo fecha de vez. E aí? Né? E a gente está vendo. Não tem como não ver isso daí. Então, simbolicamente, na maioria das vezes, a gente sabe. Depois que a torre cai, principalmente, a gente sabe que a gente ignorou sinais, né, que no início não eram tão evidentes, mas que com o passar do tempo começaram a ficar muito evidentes. E a gente não podia largar a mão da torre, né?
E aí? Fica ali, firme e forte. Não vai cair um raio ali. Pode até não cair, mas o risco vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até que acontece. Aí é de novo aquela pergunta, o que fazer nessa hora, né? Ficar ali chorando ou vai partir com que sobrou, né? Porque assim, depois que a torre cai, pode ter certeza que o Sol está em algum lugar ali, né? Ele começa a aparecer timidamente por entre as nuvens e tal, né? E não é à toa que a carta que vem depois da torre é a carta da estrela, né? Que é conhecida como a carta da esperança. No caso aqui, no tarô mitológico, né? Faz menção àquele mito da caixa de Pandora, né? Onde há todos os males dentro da caixa e quando ela abre, a esperança, né? Está ali dentro também como a tábua de salvação. Então, o Sol é uma estrela, né? Então, a simbologia aí está perfeita. Depois que a torre cai, o louco ele tem a possibilidade de se deparar com a estrela e acreditar que é possível, né? Manter a esperança, uma esperança que não é uma esperança vã, uma esperança real de que novas possibilidades poderão surgir. Então, sempre o Sol vai estar lá. A estrela, né? O Sol é uma estrela. Sempre a estrela vai estar lá, mostrando que há um horizonte, né? A seguir, um rumo, um norte, depois que a torre caiu, depois da tragédia. Diante de tanto sinal, né, a gente pode evitar estar na torre quando a torre cai, por exemplo. É possível abandonar essa torre antes que ela seja atingida, né, e destruída. É uma opção, né, mas que o orgulho geralmente não deixa que a gente tome esse passo, ou a gente pode estar enforcado, por exemplo, está numa situação que não dá para sair, que não dá para largar a torre, está em sacrifício, um sacrifício produtivo, são vários os motivos, né? Por isso que essa carta ela cabe muita reflexão, porque ela envolve muita energia, né, psíquica, então energias diferentes, então são cartas diferentes atuando, a gente percebe nitidamente o quanto que os arquétipos atuam, né, simultaneamente no nosso psiquismo, né? E aí? Como que a torre chegou para você? Chegou bem? Difícil, né? É uma carta muito pesada também, né? E mesmo no seu aspecto de luz, né? Não tem como ser uma carta leve, né? Então, ela sempre chega de uma forma, mesmo carregada de luz, de uma forma pesada, né?
Não é fácil, é uma prova muito difícil para o louco, uma prova muito difícil para a gente, né? Como que a torre chegou para você? E aí, como de praxe, não tem como conhecer um arquétipo sem vivenciá-lo. E a proposta que eu tenho aí para uma prática de vivência é pegar um papel e dar uma nota aí de 0 a 10 para o seu orgulho, né? Quanto maior a nota, maior é o seu orgulho. Qual é a nota que o seu orgulho vai ter? 5, 6, 8, 10, 1, 0. E naquela outra prática também, né, de construir a nossa própria carta, eu coloquei aí o Rambo na carta que eu fiz. Né? Falou em destruição, é com ele mesmo, né? Então, assim, também é uma outra atividade que, se vocês estiverem fazendo, vocês vão entender como que possibilita a vivência da carta, né? Do arquétipo. Bom, então vamos chegando no final aí do nosso estudo. Espero, mais uma vez, que eu tenha contribuído para o aprendizado ou para como se fosse assim um estudo dirigido para as pessoas que dominam, né? Até mais do que eu, enfim, que tenha sido proveitoso. A gente está aí junto, fazendo essa atividade tão importante, né? Para o nosso autoconhecimento e para a gente avançar nesse processo de individuação. Então, vivenciem bastante essa torre, analisem se ela está muito alta, qual é a base dela, né? Que tipo de tijolo foi usado na construção dela. Né? Para quem já vivenciou, como eu, a queda de uma torre, né? Qual foi o aprendizado? Né? Caso tenha acontecido com você, você está do lado dos escombros ainda se lamentando, ou já conseguiu sair, já conseguiu andar. Né? Então é isso. Até a próxima. E aí o louco vai dar uma respirada. A gente vai falar da estrela. Aí sim, vai dar uma aliviada nessa. Chega de desafio apocalíptico pro louco, né? Valeu! Tchau, tchau!